Gênese no lar. Evangelho no coração. Aquele momento agradável, esperado, que caracteriza pelos reencontros, pela oração, que é o orvalho da vida, auxiliando-nos na jornada evolutiva. Troca de experiência, conhecimento, espiritismo, espiritualidade, evangelho, terapêuticas, tratamentos, remédio, pão, inspiração. Todos a caminho da renovação. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Bons espíritos que visitam os lares neste momento, levando possibilidades, paz, fluidos curadores, revitalizadores. Que possamos chegar ao final do encontro em paz e motivados para a prática do bem. Gênese no lar, mais um evangelho no coração. Hoje, o encontro de número 286. Tema: Divinos Dons. Nós vamos dar continuidade às reflexões que Allan Kardec ofereceu no livro A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Estamos trabalhando o tópico 29, os possessos. Hoje, a passagem que foi enumerada por Kardec como de número 32, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 22 a 28. Vamos trazê-la, refletir, para que a gente possa construir o tema Divinos Dons. Ouçamos o Evangelho. Então, como sempre, as passagens começam na dinâmica, nunca partindo do zero. A sua vida não partiu do zero. Você está dando prosseguimento, pois tu és um espírito imortal. Isso é espetacular. Você não morre. Nós trocamos de vestes, mas o espírito sobrevive à morte do corpo e prossegue no além-túmulo, na vida espiritual e depois se preparando para retornar. Então, foi-lhe apresentado um possesso, cego e mudo, e ele o curou. Ele quem? Ah, boa nova! Jesus que bate na janela da tua casa dizendo: abra para a vida. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco para sempre. Foi-lhe apresentado um possesso cego mudo e ele o curou. De modo que começou a falar e ver. Cura completa. Todo o povo ficou cheio de admiração e disseram: não é esse o filho de Davi? Imagine você, todos nós passando por dificuldade. Você identifica, de alguma forma, que Jesus, o amor, a ciência, a filosofia estão passando à sua porta. E levanta o dedo, pede, e o atendimento vem de uma forma robusta, eficiente. O indivíduo estava obsedado, ou seja, sob a influência perniciosa de entidades espirituais, com a apresentação da cegueira e do mutismo. O atendimento é tão eficiente que o paciente vê e se manifesta dizendo. E o interessante é porque o povo em volta, as circunstâncias,
admiraram e disseram: não é esse o filho de Davi? A definir, não é esse que esperávamos? Não é a solução que ansiávamos, que procurávamos? Não é a resposta para as nossas dúvidas? Mas os fariseus, intelectuais, religiosos, doutores do mundo e no mundo, ouvindo isso, disseram: esse homem só expulsa o demônio pela virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. É a razão desconectada da inspiração, da intuição, da espiritualidade, do movimento que procura a verdade. Não se dá por satisfeito. Quando um conhecimento nos visita, nos felicita, agradecemos, mas o discípulo sempre diz assim: aqui não tem toda a verdade. O que tem para além que eu ainda não vi? Ele não se dá por satisfeito. Ele continua correndo atrás, porque o fogo da verdade não pode se apagar jamais. E o que mantém a pira acesa é a sabedoria. Mas geralmente a gente detém alguma coisinha e acha que é suficiente. Fecha a possibilidade e criamos um sistema para impedir que o fluxo continue. E aí nós vamos lançar mão daqueles elementos que garantem a arrogância, a presunção. Então nós sofisticamos e dizemos: isto não me serve. E não se predispõe nem a avaliar. A luz nos visita simbolicamente desde os tempos de Jesus. E nós somos aquela multidão que passamos ao largo vendo que tem um homem crucificado, sangrando, sem nenhum interesse de observar que ele deu a vida por alguém, por uma causa. Como a gente desconhece, então a gente coisifica. É mais um louco. E naturalmente a expressão do religioso que acredita no demônio, ou que dá força para o opositor, porque demônio é o oposto, é o que está contra, para garantir o emprego. Sabe quando na sociedade a gente não quer perder a vaquinha que alimenta? Será que alguém está disposto a ceder um pouquinho do salário para oferecer mais recursos para um equilíbrio social? Quando o discurso projeta as vaidades, sim, mas desde que não mexa no meu bolso. O que tem que acontecer? Uma crise, um abalo sísmico para fazer com que a roda ande. Somos nós que preferimos valorizar o demônio para dar corpo, para dar vitalidade, inclusive às nossas posições religiosas. Garante emprego. As pessoas chegam para o médium no espiritismo e falam assim: você é um homem santo. Você é o nosso sustentáculo. Aí dissimuladamente ele diz: que isso, é Jesus. Mas exala aquela condição de ser pretensamente superior. E quando quer dar uma opinião, costuma dizer assim: os espíritos estão me dizendo. Troca de poder, favorecimento, busca de privilégio. Então nós podemos usar, eu lancei aqui alguns exemplos, porque podem ser muitos outros.
Agora observe o que Jesus disse. Porque ele conhecia os pensamentos. Todo reino dividido contra ele próprio ruirá. E toda cidade ou casa que esteja dividida contra ela própria não poderá subsistir. Se Satã expulsa Satã, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, seu reino subsistirá? E se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por quem vossos filhos os expulsarão? É por isso que eles serão os vossos juízes. Se eu dou caça aos demônios, pelo Espírito de Deus, o reino de Deus está, pois, vindo até vós. Vamos combinar? Como é que é assim que o povo diz agora? Vamos combinar? Eu sou um médico. Aí eu descubro algo que favoreça o meu paciente. Mas é alguma coisa que está fora do sistema. Observem o exemplo que eu vou dar. Então não serve. Mas eu sou médico, eu apliquei e deu certo. Não nos interessa. Não tem aprovação científica. Esculápio endoida. Hipócrates balança no túmulo. É o que se vê atualmente. O indivíduo vai e aplica um passe num sujeito. Fez bem. Ele levantou. Isso é coisa do demônio. O demônio engana. Jesus está dizendo assim, estou fechado com ele. Porque se ele está fazendo isso, ele está destruindo o próprio sistema que o alimenta. Compreenderam, pessoal? Então, nós estamos diante de uma passagem, como todas do Evangelho, que é tão atual, e vai ser daqui a 1000 anos, enquanto os homens continuarmos frequentando a zona da ilusão, alimentando o egocentrismo. Se isso me interessa, que se dane o próximo. Jesus vai atender um possesso que estava cego e mudo, paralisado, completamente paralisado sob o ponto de vista da socialização, de uma interação, de uma ação mais clara, mais possível e etc. A definir que a ilusão que abre porta para a obsessão, ela paralisa a alma e a alma para de produzir. Em todos os setores. Nós não estamos falando de alguns. Eu citei religiosos e homens ditos ciência. São argumentos, são opiniões que estão sempre no processo de mudança. A evolução é permanente. E o que é muito interessante nos tempos atuais é de que as informações estão ficando tão publicizadas que aqueles que eram tidos e havidos como sumidades estão deixando de ser. Por uma razão muito simples. A verdade. Compreenderam o que eu quero dizer? Nós estamos num cenário que tem muita gente morrendo e poderosos estão permitindo que isso aconteça para não perderem as suas condições de autoridade. Vai falar isso no cenário aí fora. Vão te dizer que você é do partido A ou B. A nossa causa é a vida, amigo. Sob ponto de vista da saúde,
Sob o ponto de vista da política, a nossa causa é a do Brasil, é a do planeta. Não é de direita ou de esquerda. Porque são contraditórias e demonstram isso o tempo todo. Na pedagogia, a nossa proposta é da educação do espírito, que propõe uma educação integral, não partidária, escola A ou B. A psicologia é do espírito imortal, que tem que tratar tanto das emoções, dos sentimentos, e um dia tratará também do inconsciente profundo que nos vincula a outras existências. E essa psicologia vai crescer tanto que vai tratar do assunto da nossa relação com o mundo metafísico, a dizer que existem influências espirituais e os espíritos que nos influenciam também têm o desafio de lidar com a própria consciência. Portanto, espíritos não significam que são piores ou melhores, são espíritos evoluídos ou involuídos. É uma palavra que não me ajusta tanto nas minhas expressões, mas alguns autores usam. Involuído significa imaturo, tá? Para não a gente coisificar. Imaturos. Então Jesus está passando entre nós dizendo assim, eu vou usar eu gosto muito do símbolo. Alguns acham que eu sou místico, quem sabe? Não me preocupo com essas opiniões. Mas nós usamos muito no trabalho do sábado, que é o estudo do Apocalipse, nas cartas de Paulo, que na verdade é o Espiritismo que abre as portas do que estava inteligível. Eu costumo dizer o seguinte, que o símbolo é um livro que está velando um ensinamento, que será revelado quando nos aproximamos, em busca de compreendê-lo. Eis o motivo que o símbolo veio ao mundo. Porque, na verdade, nós vivemos num mundo onde se preocupa em como as coisas foram e não o que elas representam. O que se queira dizer através das coisas, dos fatos. Napoleão promoveu a guerra. Nós conhecemos o que aconteceu em Waterloo, mas poucos param para observar o que significa o Waterloo. Possivelmente, historiadores ainda não compreenderam o fenômeno napoleônico pós-revolução, sobre o ponto de vista positivo do progresso e sobre o ponto de vista das complicações. Será que a gente tira lições? Mas vamos para o símbolo que nos importa. Jesus e sua passagem. Porque é um símbolo vivo. O que está por trás? A mensagem do Cristo está em todos os lugares? Este símbolo guardado no tempo? E esse símbolo tem a ver com a nossa vida? Então o símbolo é algo que foi lançado no mundo, mas permaneceu unido ao plano das ideias. Não está sendo prático. E qual que é o papel que nós, discípulos, precisamos de escrever e, portanto, de exercer? Encaixar o símbolo na nossa vida prática. Se for possível, é um símbolo perfeito. Se não, não nos serve. Deixa o símbolo para depois ou para nunca mais. O símbolo de Jesus é tão atual porque ele representa a oportunidade de esclarecimento, de pingar um colírio nos olhos para enxergar um pouquinho mais. Porque qual de nós podemos dizer em sã consciência que não temos algum tipo de obsessão? Que estamos imunes dessa infecção que visita as famílias, os indivíduos e as nações? Então, um indivíduo que diz assim, eu sei
ele está contando que não sabe. Nós estamos no meio de tanto sofrimento. Ontem nós terminamos uma atividade mediúnica e um dos médiuns foi orientado a se preparar para os desafios da vida. 2 horas depois da reunião, um indivíduo suicidou na frente dele. Foi à toa que ele ouviu a mensagem que era necessário que ele se colocasse à disposição para servir a Jesus. Partimos do pressuposto que nós estamos sendo chamados para enfrentar esses grandes desafios do mundo. Mas com qual olhar? Dos homens, estaremos cegos. O do Cristo, seremos bondosos. Compreenderemos e a atitude será estender a mão, abraçar, acalentar, motivar, tocar, escrever, acenar, dizer não. Ou dizer sim, mas sempre com luz na alma. Senão, não estaremos agindo conforme o Cristo fez e foi crucificado por isso. O cristão, nós temos um compromisso com a comunidade, com a sociedade. Temos que ir para o mundo para levar o evangelho nas ações. Mas se as nossas crenças, os nossos princípios, que são cristãos, desde que, repito, estejamos conectados com a essência, não com a forma que a gente entende ser a melhor. Se o mundo não acolher, fique com Cristo. Não se importe com a opinião, pois ela tende a dizer: permaneçamos na indiferença e na mentira, na hipocrisia, usando símbolos infantis, que são bem diferentes. Então eu uso o símbolo de uma armadura medieval para dizer que eu sou cavaleiro do Cristo. Eu não preciso dessa imagem. Ou vou usar o símbolo de uma bruxa que anda sobre a vassoura para representar a mediunidade. Eu não preciso disso mais. Eu vou acender uma vela para o anjo porque ela simboliza a minha fé. Nós não precisamos mais disso. Nós precisamos de uma coisa só: sermos pessoas melhores e termos fé em Deus e conectados com os benfeitores. Aí serás um médium da vida. Os seus dons serão divinos. A sua ferramenta será para esclarecer, mas para respeitar, para entender que existe um mecanismo que nós estamos inseridos ainda de muitas incertezas, porque é um mecanismo ilusório, é simples. O homem mais conhecedor de ciência hoje, ele é uma criança perto do homem daqui a 20 anos, 50 anos. Porque será ele mesmo amanhã aprendendo muito mais. Agora, se ele se arvorar como desautorizado, já se encontra. A questão é que o cristão no mundo se torna muitas vezes um mártir, pois ele quer viver o futuro no presente e os homens da atualidade ainda não compreenderam a importância da justiça, do amor e da ciência sob o ponto de vista espiritual, porque desconhecemos a realidade espiritual no mundo. Divinos dons. Afirma Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Realmente não foi o Pai Excelso quem nos
mutilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Porque o espírito do medo não é divino, uma vez que o medo paralisa o amor. Todos somos assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. O operário, nestas circunstâncias, ganha vantagens materiais. Contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. E nós outros? Em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre. Mas por dentro, estacamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos, em nosso prejuízo, o clima do medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Amigo, amiga, família, gênese no lar. Não te percas desse modo nas ideias enquistantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos. Porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante, na terra e além da terra, como a luz do coração e a paz da consciência. Se Chico Xavier tivesse medo, se ele não acreditasse nos próprios dons, se ele não seguisse as orientações dos mentores, ele não se aproximaria deles. Emmanuel não teria realizado o que realizou, como essa página extraordinária em pleno século XXI. Eles foram corajosos, eles foram seguidores da proposta do Cristo que agora chega para a gente. Se Allan Kardec tivesse medo, sua alma de educador, de um pesquisador que transcendeu a ciência do seu tempo, a obra espírita não teria chegado em nossas mãos. Ele foi tido como louco, como desequilibrado, desconectado com o plano acadêmico de sua época, com as rodas dos intelectuais, quando ficaram sabendo que ele participava de reuniões com os chamados mortos. A sua proposta não foi aceita, mas ele foi corajoso. A duras penas, sofreu, coração apertado, mas os espíritos sempre estimulando. Estamos com você.
Com muita humildade, certa feita, Allan Kardec perguntou para Jesus, o Espírito de verdade. Ele passava por dificuldades financeiras. Se era legal, legítimo, ele pedir ajuda. O Espírito de verdade respondeu para ele: não te ajudar seria o mesmo que não te amar. A definir que todas as dificuldades que o cristão enfrenta, ele tem os elementos para superar. E no ambiente da crise que os cristãos descobrem seus dons, pois muitas vezes, sentado na almofada aconchegante do sofá, da cama, do menor esforço, o indivíduo não cresce. Olhe para a crise que passa o mundo como uma oportunidade para que você vença e desenvolva os seus dons. Para isso é necessário coragem. Obviamente que a moderação faz parte. Imaginaram se nós utilizássemos o espaço que nos é concedido para falar de doutrina, para trazer as nossas opiniões? O trabalho seria desacreditado. Mas a verdade, ela é disponibilizada por eles, os espíritos. Doe a quem doer. Se você prefere, se aqueles que amamos optam por viver no mar de informações e desinformações, sem um mergulho responsável, prudente e consciencioso em busca da verdade, saiba que a marcha do progresso continua, apesar dos homens. Queiramos nós ou não, o mundo está sendo sacudido nas suas estruturas. Nunca foi tão pródigo o tempo da superação como agora. Para isso, amigo, não se desvincule da oração. Saiba que daqui a alguns segundos você pode ser chamado para resolver um problema sério. Como que nós vamos entrar? Com medo que paralisa? Com a coragem imprudente? Ou como aquele servidor que se coloca sempre para servir em oração, com bondade no coração, com sinceridade na alma, com dignidade nas ações? Você será um belo instrumento para construir um mundo novo. O vovô que ensina as lições para o neto. A educadora que dialoga com seus alunos. O sacerdote da saúde que luta por minimizar as dores. A dona do lar que projeta artisticamente a poesia do alimento, da limpeza, do equilíbrio, de uma educação extraordinária para os seus rebentos. O operário que de sol a sol é chamado pelo patrão para lidar com o maquinário, com aquele servidor que limpa a rua, com o poeta que abre o coração para enternecer outros, o médium que dá a vida para servir sem pensar em si mesmo. Enfim, o lugar que você se encontra, tens uma tarefa a ser realizada. Se você ficar dando ouvido para o que tenta te desviar do foco, você poderá perder a oportunidade. Mas se com coragem, amor, prudência e bondade, seguindo Jesus, você tem tudo para ser um vitorioso. Termino com uma imagem que ela possa ser refletida por todos. Imaginem um ser angelical acima das nuvens, estendendo as mãos na direção da terra. Um lugar de tumulto,
de guerras, de batalhas. E acima dele, as estrelas. Esse símbolo dialoga de várias maneiras com o tema da manhã. Mas eu vou simplificar dizendo: seja esse anjo, acenda os seus pensamentos e os seus sentimentos para além das nuvens, porque as nuvens funcionam para quebrar a luz, para ela não enceguecer quem está no vale. Procure a conexão com a luz de Deus acima das nuvens. Abra a sua alma para que o espelho reflita o pensamento divino. Mas para você superar as nuvens, você tem que agir com coragem. Para vencer o quê? A ilusão. Pois a ilusão é que contribui de uma forma solene, sofisticada, sedutora, para que a gente fique olhando apenas para baixo. Portanto, não basta olhar para cima e ficar admirando as estrelas na noite escura, ou ficar enamorado com o pôr do sol quando as nuvens engrinaldam os raios e poetizam o entardecer. Não basta. É necessário que estejamos conscientes que somos viajores da imortalidade com uma destinação única: o amor e a perfeição. Para isso precisamos nos inspirar nas estrelas e sair desse nevoeiro que campeia no mundo, que fomenta obsessões, opiniões ridículas, confusão, mentira, hipocrisia e imperfeições. Tenha coragem de estar um degrau acima, para depois você estender as mãos e irradiar luz para todos que amamos, pois todos somos da mesma família. E um só é o pastor, um só é o líder, um só é a verdade, um só é o caminho: nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse momento, como os cristãos dos primeiros tempos, reverenciamos dizendo: Ave Cristo. Obrigado, Senhor, pelos divinos dons. Um dia de paz e alegria para todos.